Olá, bom dia. Mais um tema extremamente importante hoje e que faz toda a diferença na vida de pessoas com deficiência. Esse é um tema que eu recebo muitas vezes dúvidas qual é o espaço que eu devo considerar como uma área de uso restrito na minha edificação. Será que são espaços que são definidos pelo gestor da edificação? Ou o que a norma fala para a gente sobre essas áreas de uso restrito? Bom dia, Eber Barros, seja bem-vindo. E hoje esse tema, área de uso restrito, ele é importante porque vai te ajudar a definir na sua edificação, na sua vistoria, qual espaço você não vai precisar aplicar as leis e normas técnicas de acessibilidade. Nós temos aqui um item da NBR 9050 que vai falar, que é o item 3.1.38, que vai falar para a gente o que é uma área de uso restrito. E aí eu vou ler para você aqui o que diz esse item da norma. Espaços, salas ou elementos internos ou externos disponíveis estritamente para pessoas autorizadas, por exemplo, casa de máquinas, barrilhetes, passagem de uso técnico e outros com função similar. E aí que surge a dúvida, né? O que é essa função similar? Qual é esse espaço que eu posso considerar como uma área de uso restrito na minha edificação? Bom dia, Clara. Bom dia, André Manera. E aí a gente vê, o Anderson, bom dia. E aí a gente vê que surgem várias dúvidas. A primeira delas a gente costuma ouvir que a permanência ou não de pessoas pode definir se a área é de uso restrito ou não. E aí, nesse sentido, eu chamo bastante a atenção para que a gente tome cuidado, porque a permanência ou não de pessoas não vai definir se aquele espaço é de uso restrito ou não. O que vai definir é a função do espaço e não a permanência ou não de pessoas, tá bom? E eu vou mostrar aqui como isso na prática a gente encontra, para você ter essa clareza sobre o que é uma área de uso restrito. Então, primeiro ponto importante aqui é ter ou não a permanência de pessoas dentro do espaço não vai garantir para você que aquela área é uma área de uso restrito. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Giovanni. Uliane, bom dia. Luana, bom dia também. Marlene Miloca, bom dia, Marlene. Tudo bem? Vanessa, tudo bem, Vanessa? Bom dia. Então é isso, só para recapitular para quem está entrando agora, nós vamos falar sobre áreas que são consideradas de uso restrito na nossa edificação. E é muito comum a gente ouvir que uma área que não tem permanência de pessoas, ela pode sim ser considerada como uma área de uso restrito, o que não é verdade, né? Eu vou mostrar aqui que tem situações em que não há permanência de pessoas, mas que também não pode ser considerada como uma área de uso restrito. E aqui nesse slide eu acabei não invertendo para vocês, mas está falando exatamente isso. Que a permanência de pessoas não vai dar essa característica de uso restrito, né? E aqui eu trouxe um texto dizendo assim, é importante você entender que o simples fato de a área ter ou não permanência constante de pessoas não classifica automaticamente essa área como uma área de uso restrito. E é isso que eu vou mostrar agora. Bom dia, falamos. Lauro, bom dia. Porque olha só, essa edificação aqui, primeiro a gente precisa entender isso, né? Não é o gestor da edificação que vai classificar o uso restrito da área. Nesse caso, por exemplo, é um uso restrito ao público e não uma área de uso restrito como as leis e normas técnicas de acessibilidade nos orientam. Então, em algumas edificações você vai encontrar acesso restrito. Esse acesso restrito é um acesso do público para o espaço aqui dessa edificação, tá? O que não tem nada a ver com a área de uso restrito. Uma outra entrada de uma edificação também com o mesmo texto, acesso de uso restrito. Isso não é a área restrita que a gente vê na norma. Bom dia, Leda. O que é uma área de uso restrito? São áreas onde você tem, como o item 3.1.38 fala, casa de barrilhete, casa de máquinas ou passagens técnicas. Essa é uma passagem técnica.
esse é um acesso a uma das casas de máquinas de uma edificação. Então, eu preciso fazer a acessibilidade aqui? Não, né? Porque a norma, ela já me autoriza, ela já me orienta nesse sentido, de que casas de máquina, casas de barrilhete, eu não preciso fazer a adaptação. E o que são essas casas de máquinas, né? Ou similares? Bom dia, Fabiana, bom dia, Camila. Casa de máquinas é todo o espaço onde eu tenho um acesso restrito por pessoas que são capacitadas. Por exemplo, nesse caso, é a manutenção dessa edificação que vai trabalhar nessa área. Então aí sim eu posso classificar essa área como uma área de uso restrito. Eu não vou precisar adaptar o acesso, não vou precisar adaptar escadas, nada disso, porque é uma área de uso restrito. Onde essas áreas geralmente se encontram, né? Não é uma máxima isso, não é uma prioridade, mas geralmente é no topo das edificações, onde eu tenho casa de máquinas para elevadores, por exemplo, esse é um caso. Então quem vai entrar aqui? Técnicos especializados na manutenção desse equipamento, bombeiros, se ele precisar fazer um socorro e precisar chegar a essa casa de máquinas. Então essa área ela pode ser considerada como uma área de uso restrito. Outro exemplo, as passagens técnicas no interior dessas casas de máquina, por exemplo, essas passagens técnicas em espaços restritos, áreas de uso restrito, eu também não preciso fazer a adaptação. Óbvio que se eu puder fazer, eu vou propor algumas soluções para dar, não só para pessoas com deficiência, mas para os trabalhadores aqui, uma maior segurança, uma maior autonomia. Mas na maioria dos casos a gente encontra situações como essa, onde dificilmente você consegue adaptar e aí eu não adapto, tá bom? Uma outra situação aqui é uma casa de máquina. Também essa aqui no térreo é uma casa de máquina específico, para uso específico, para pessoas treinadas. Então é uma área de uso restrito. Eu posso considerá-la como área de uso restrito. Podendo adaptar, eu, Fernando, adapto. Se eu tiver um desnível, eu procuro eliminar. Se eu tiver como sinalizar de forma correta em braille, algumas sinalizações aqui eu também sinalizo, mas eu posso também dizer é uma área de uso restrito e não vou sinalizar. Outra situação aqui também de casa de máquinas, que você percebe que já tem desníveis no piso, mas por ser uma área de uso restrito eu não vou sinalizar, podendo eu faço, não sendo possível eu classifico como área de uso restrito. Gente, eu vou voltar a falar, a permanência ou não de pessoas não qualifica a área como uma área de uso restrito. Quem vai classificar se a área é ou não de uso restrito é o uso do espaço e não a permanência de pessoas, tá bom? Eu vou mostrar mais pra frente que isso realmente faz todo sentido. Mais aqui ó, o que são similares. Uma casa de gás, por exemplo, onde o uso é específico. A pessoa que vai mexer nesse equipamento tem um treinamento específico, tem um grau de periculosidade muito alto. Então, nesse caso, eu também classifico uma casa de gás como uma área de uso restrito, porque ela se encaixa na similaridade que a norma nos fala. A mesma coisa aqui, ó, uma outra casa de gás também, mostrando que esses ambientes são similares à casa de máquinas, à casa de barrilhetes, então eu também caracterizo como área de uso restrito. Em alguns casos você encontra casa de máquinas para piscina, algumas são abaixo do piso, outras não são, mas também é uma casa de máquina e aí eu posso classificar como área de uso restrito. Só nesses casos, tá bom? Ó, casa de máquinas, barrilhetes, passagens técnicas ou similares. Quais são similares? São esses que eu mostrei, né? A casa de máquina de piscina, casa de gás, espaços onde eu tenho a eletricidade, ali são pessoas treinadas também que vão trabalhar, só nesses casos. Aí eu trouxe aqui ó, um mezanino de uma edificação. Não tenho a permanência de pessoas aqui, mas eu posso classificar essa área como uma área de uso restrito? Não, não é similar a barrilhete, a casa de máquina ou a casa ou passagem técnica. Então aqui eu não posso
classificar como uma área de uso restrito, tá? Eu preciso da segunda forma de deslocamento aqui, eu preciso da sinalização das escadas e degraus. Por quê? Nesse momento, isso aqui pode até ser um depósito, mas sendo um depósito, em algum momento essa edificação ela pode mudar o uso, e aí sim eu vou precisar da acessibilidade aqui. Aí você pode perguntar, mas depósito, ele é considerado uma área de uso restrito? Na minha opinião, não. Eu vou mostrar por quê. Outra imagem, né, de depósito de mezaninos também, que geralmente as pessoas usam isso como um depósito, e aí você pode se perguntar, é uma área de uso restrito? Não é. Para mim, não é uma área de uso restrito, eu não classifico essa área como área de uso restrito. Porque o que acontece? Ó, imagina que essa edificação, em algum momento, ela mudou o uso, e ela virou, por exemplo, um restaurante. Percebe que aqui eu não tenho a segunda forma de deslocamento? Então aqui, mas eu não acho que o depósito seja... Não é mesmo, Vanessa. O depósito não é uma área de uso restrito. Eu vou mostrar aqui por que eu entendo que não é. Mas olha só, se aquele mezanino que nós mostramos lá, se em algum momento ele vira um outro uso, aí sim eu precisaria desse espaço com duas formas de deslocamento. Não poderia ter as escadas com o espelho aberto, né? São situações importantes que a gente deve considerar. Então todos esses espaços de uma edificação eu considero como uso comum, abertos ao público. Então duas formas de deslocamento aqui. Aqui também uma outra situação, é um bar com uma biblioteca. Percebe que o mezanino está sendo utilizado para que pessoas possam subir aqui, pegar livros e tudo mais. Então ela não é uma área de uso restrito, ela precisa ter a segunda forma de deslocamento vertical, a sinalização, a troca do guarda-corpo, porque as hastes estão na horizontal e a gente sabe que precisa ser na vertical. Espelhos vazados também nós não podemos ter, então não dá para fazer essa classificação como área de uso restrito. Aqui é um mezanino e aqui é onde eu entendo que eu não posso classificar essa área como uma área de uso restrito, o depósito. Por quê? Imagina uma loja de um shopping, uma loja pequena, onde eu tenho vários vendedores, tá? Vamos imaginar que eu tenho vários vendedores naquela loja e dentre esses vendedores, um deles tem algum tipo de deficiência, que não permite o acesso ao depósito, porque a gente sabe que quando eu vou em uma loja, por exemplo, eu peço lá um número determinado de sapato, a pessoa sai da área de atendimento e ela vem ao depósito buscar aquele número, aquele par de sapato que eu escolhi, por exemplo. Então, ela vem a essa área aqui para poder pegar esse objeto, esse sapato e levar para a área de exposição para que eu possa provar. Tá bom. Agora você imagina essa pessoa com mobilidade reduzida ou essa pessoa com algum tipo de deficiência. Se ela também tem essa necessidade, se o cliente que está lá pede um número específico e ela precisa acessar esse ambiente, como é que ela faria? Né? Eu tiro a autonomia dela de conseguir fazer o mesmo que as demais pessoas. Então, eu não posso classificar esses depósitos, mesmo não havendo a permanência de pessoas, como uma área de uso restrito. Eu preciso criar aqui uma segunda forma de deslocamento para dar a autonomia a todas as pessoas, inclusive para aquele vendedor que é da nossa história aqui, se ele tiver alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência que o impeça de utilizar essa escada. O que mais eu preciso sinalizar aqui além da segunda, preciso pensar aqui além da segunda forma de deslocamento? A largura dessa escada, a sinalização dos degraus, corrimão em duas alturas, isso tudo vai ser modificado aqui porque não foi pensado na hora do projeto. Então eu não posso chegar aqui e dizer que isso é uma área de uso restrito e não adaptar. Percebe que escadas em leque ela tem uma obrigatoriedade também descrita pela norma e pelo Código de Obras. A altura, né, dos degraus também estão fora de padrão e a largura da escada. Então esse espaço ele é adaptado também e eu não posso considerá-lo como uma área de uso restrito, mesmo não havendo a permanência de pessoas. E aqui chego no depósito, né? O que eu identifiquei aqui quando eu fiz essa avaliação? A altura
mais baixo do que 2,10, então aqui existe um elemento construído que vai causar um elemento suspenso, pode gerar pode criar algum tipo de acidente para pessoas com baixa visão. Então é isso que eu estou falando, ó. Esse depósito também vai ser objeto de adaptação, sinalização, ou se eu puder tirar um pedaço, dependendo do que é essa edificação, do que é essa estrutura, elevar isso para que ele tenha do piso até esse elemento suspenso 2,10 metros. A altura dos produtos também eu preciso pensar no alcance manual das pessoas. Então você percebe que aqui está mais alto do que 1,20 m, então eu preciso adaptar. Mas essa não é o tema de hoje, né? O tema de hoje é a área de uso restrito. Então depósitos não são considerados como área de uso restrito por conta dessa dinâmica que eu acabei de falar, tá bom? Um outro depósito aqui, aí você percebe que tem desníveis no percurso, tem uma largura inferior a 90 centímetros no corredor, a altura do alcance manual. Isso também é uma loja dentro de um shopping, isso acontece muito dentro dessas lojas. Então, geralmente, eu vejo alguns profissionais classificando áreas como essa como área de uso restrito, e ela não é. Inclusive, essa daqui tem uma história bem engraçada. Quando eu estava avaliando essa edificação, percebe que tem uma cadeira aqui, eu até pedi para o rapaz sair. E aí ele me falou assim, eu falei para o gestor, né? Para que você usa essa área? Não, isso aqui é só depósito, ninguém fica aqui. Aí eu falei, não fica? Ele falou, não. E por trás do gestor da edificação tinha o funcionário, e ele falava assim, ó, que não, porque era o posto de trabalho dele, ele organizava os produtos aqui, então esse era o posto de trabalho dele. Percebe como é importante você conhecer essa característica do que é uma área de uso restrito, para você não correr o risco de classificar uma área dentro de uma edificação que não traga essa segurança no seu laudo, na sua vistoria, tá? Depósito, aqui é um depósito mesmo, é um mezanino que está sendo utilizado como depósito, mas em algum momento a pessoa vai ter que subir e pegar algum produto aqui. Então é uma área de uso restrito? Não tem similaridade com casa de máquinas, não tem similaridade com barrilhete e também com passagem técnica. Então não é uma área de uso restrito, é uma área de uso público ou privado ou uso comum, que deve ter a segunda forma de deslocamento vertical para dar a autonomia, conforto e segurança e igualdade nas oportunidades com todas as pessoas, tá bom? É muito importante essa questão do depósito, porque aqui sim existe muito erro de avaliação, né? Quando a pessoa fala, não tem permanência de pessoas aqui, eu não preciso adaptar. É uma falácia isso, não é uma verdade. Duas formas de deslocamento vertical. Nesse caso, pela distância... Só um minuto só. Pega lá para ele. Nesse caso aqui do depósito, o que acontece, né? A maneira mais fácil seria uma plataforma elevatória. Porque uma rampa, para vencer esse desnível, ela teria uma dimensão muito grande e não daria para de repente eu vou usar muito espaço daquela edificação, né? Então a plataforma elevatória nesse caso é a melhor solução. Fabiano está falando, Fernando, em lojas de shopping o acesso aos depósitos é por escada caracol e o shopping não autoriza alteração na estrutura, o que fazer? Fabiana, de novo, né? Qual é o seu objetivo? É avaliar as inconsistências da edificação, é dizer o que está errado ou não. Isso aqui é uma loja de shopping. Se o shopping vai autorizar ou não, aí já não é um problema nosso enquanto profissional, enquanto responsável técnico. A nossa obrigação é dizer, está inconsistente e você precisa criar uma segunda forma de deslocamento vertical. Se for uma demanda do Ministério Público, não é o shopping quem vai dizer se pode ou não, né? Vai vir de cima para baixo e aí isso vai ter que acabar acontecendo. Obviamente que o gestor, se você, nesse caso onde eu sinalizei que aqui tinha uma inconsistência, muito provavelmente ele não fez, mas aí já deixa de ser uma responsabilidade minha, né?
A minha responsabilidade foi avaliar e identificar o problema. Agora, em algum momento, se ele tiver alguma demanda, algum funcionário com mobilidade reduzida ou com deficiência, e ele se sentia aqui, de alguma forma, constrangido, ou de alguma forma, tendo as suas funções limitadas, aí ele pode sim reclamar ao Ministério Público, e aí a loja, querendo ou não, o shopping querendo ou não, vai ter que adaptar, tá? Mas qual que é o objetivo aqui? É trazer para você a importância da sua avaliação, do seu olhar clínico para essa situação, para que não passe isso e que amanhã isso venha a ser cobrado de você, profissional, a falta da avaliação e do apontamento da irregularidade desse espaço, tá? Então, claro que não cabe a nós fazer o cumprimento dessa obrigatoriedade, mas é nossa a responsabilidade de apontar que isso está errado. E o mesmo dentro do depósito, né, Fabiana? Se eu dou acesso a todas as pessoas, eu preciso eliminar os elementos suspensos, essa questão do alcance manual, a largura das passagens dessas edificações, tá? Tudo isso é muito importante. Fabrício está falando assim, e daí pode ser restrito o uso do local, caso não seja possível assim, como entendem algumas instituições. Fabrício, aí é uma discussão que não vai depender de nós, né? Se você aponta essa irregularidade. Vamos imaginar que o Ministério Público pediu para que a gente fizesse a avaliação desse ambiente. E aí você chega lá e fala que não é uma área de uso restrito, porque eu tenho outras pessoas têm a necessidade de subir aqui para pegar algum produto, por exemplo, e a pessoa com mobilidade reduzida ou com deficiência, ela não vai ter essa igualdade na oportunidade. Você aponta isso no seu laudo, isso vai lá para o Ministério Público e há uma contestação da empresa, por exemplo, que ela não consegue fazer a adaptação aqui. E o entendimento tem que ser do Ministério Público, ele que vai dizer se essa área ela passa a ser restrita por você não ter condições de adaptação, e aí é um entendimento do Ministério Público, mas nosso, profissional, né? Meu, seu, de todos que estão aqui, é apontar o erro, apontar essa irregularidade. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência do que é espaço de uso restrito ou não, para a gente não errar o nosso laudo, para a gente, imagina uma situação diferente agora, você não considerou esse espaço como uma área de uso restrito, tá? Você entendeu que ela era uma área de difícil adaptação e que não daria para consertar os problemas que acontecem aqui. Aí, em algum momento, o Ministério Público ele volta na edificação em que ele fiscalizou. E aí ele vai chegar nesse depósito, por exemplo, e no entendimento do Ministério Público, ele vai falar, não, isso aqui dá sim para adaptar. Por que você, arquiteto, você engenheiro, não classificou essa área como uma área de uso, por que você classificou ela como uma área de uso restrito, se ela não é, se é possível a adaptação? Então, você pode também ser questionado em algum momento, se você não fizer o seu laudo, a sua vistoria de forma correta, tá bom? Então, essa preocupação a gente precisa ter. O Dutra Suzy está dizendo, cheguei, que bom, fico feliz de ter você aqui. A Leida está falando, em um shopping, quem classifica os ambientes também é o engenheiro de segurança ou o médico ocupacional. No shopping, na área de trabalho, não sei, Leda, eu acho que essa classificação parte muito do gestor da edificação, como eu mostrei lá no início, quando você cria uma área de uso restrito ao público, por exemplo, o que não tem nada a ver com a área de uso restrito que a norma fala pra gente, que é casa de barrilhete, casa de máquinas, passagens técnicas. Só isso é considerado como área de uso restrito. Os demais ambientes precisam ser sinalizados. O que eu acho que o Ministério Público pode entender numa situação como essa? Bom, essa edificação em algum momento ela foi construída. Por que não foi pensado aqui nesse momento a acessibilidade? Por que se construiu dessa forma? Né? Porque não se atentou para as obrigatoriedades das leis e normas técnicas de acessibilidade. Então, eu já vi muito caso em que o Ministério Público obriga a adaptação por entender que no momento da construção e do projeto, isso deveria ter sido pensado. Então, não posso limitar
esse espaço a pessoas com deficiência porque houve um erro de projeto inicial. Agora, se tiver o entendimento de que a adaptação, né, o ônus desproporcional na adaptação justifica a falta de adaptação, a gente vê que tudo acontece aí, né? Mas eu, Fernando, não classifico uma área de uso restrito pela permanência ou não de pessoas. A minha classificação parte da premissa de que ou é casa de barrilete, ou é casa de máquina, ou passagem técnica, ou tem alguma similaridade com uma dessas áreas, tá? Fora isso, adapta. Gente, é importante a gente lembrar que precisa ter bom senso para criar essa área de uso restrito. Vamos imaginar, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui e imaginar que aqui fosse o depósito de um bar. Que esse espaço entre o mezanino e o teto, por exemplo, não tivesse mais do que 1 metro. Um local onde eu só guardo caixas ali. Um bar, vamos imaginar um bar pequeno ali numa vila, que é só um depósito em cima, um depósito pequeno, para guardar algumas caixas ali, por exemplo. Isso é bom senso. Eu posso classificar aquela área como uma área de uso restrito, porque nem para ficar em pé ali uma pessoa ela ia conseguir. Então, em situações extremas como essa, eu posso dizer, ó, isso aqui não é uma área para circulação, não, é uma área de uso restrito. Nesse caso é um depósito, mas eu classifico como uma área de uso restrito, porque o pé direito não permite a circulação, é apenas para o cara subir numa escada e guardar algum produto. Eu acho que a gente tem que usar o bom senso nessas classificações. Mas em edificações maiores, em espaços onde eu tenho área de circulação, né, são áreas em que eu percebo que é possível a adaptação, não classifico como área de uso restrito, sem chance nenhuma. E também, para mim, é independente se tem ou não permanência de pessoas. Eu vou olhar o uso do espaço e não se existe permanência de pessoas ali, tá bom? Espero que essa live possa ajudar você a entender que nós só podemos classificar com base na norma áreas similares à casa de máquina, áreas que eu tenho efetivamente casa de máquina, por exemplo, essa do elevador, ou casas de barrilete como essa, e passagens técnicas como essas aqui, por exemplo, ou passagens técnicas maiores como essa, e mesmo nessas, se eu puder propor alguma solução para melhorar a vida do trabalhador, independente da deficiência ou não, eu também vou sugerir adaptações aqui, sinalização de elemento suspenso, ou de repente uma sinalização de um degrau, um degrau isolado, um corrimão para a pessoa poder se apoiar. Isso não tem nada a ver com a pessoa com deficiência, né? Daí eu já vou pensar com relação à segurança do trabalhador, o que eu acho também extremamente importante, tá bom? Espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o que é ou não uma área de uso restrito, como classifica ou não uma área de uso restrito, para que a gente não erre nos nossos laudos, nas nossas vistorias, e em algum momento a gente possa ser cobrado pela falta da classificação da área enquanto uso restrito ou não, tá bom? Forte abraço, bom dia de trabalho a todos, e amanhã nós estamos aqui de volta. Depósito nas garagens é uso restrito? Eu já falei, é o uso que vai dizer, Dutra, se aquele espaço é ou não um depósito. Vamos imaginar que você tem uma garagem e você está utilizando aquela garagem como depósito. E você tem alguns funcionários ali nessa edificação. Vamos imaginar que você tem ali, vamos imaginar algo pequeno, você tem ali 3 funcionários e que ele precise ir lá no depósito pegar algum produto para trazer para a área de venda. Você acredita que uma pessoa com deficiência deve ter essa mesma autonomia, essa mesma liberdade de poder ir lá e trazer para a área de venda um produto ou não, né? Se você começa a pensar assim, você já tem a resposta. Se ela também tem esse direito, se ela também deve ter essa autonomia de chegar nesse depósito, pegar o produto e trazer para a área de venda, eu não classificaria como uma área de uso restrito, e sim como uma área que deve ser adaptada, independente se ela é uma garagem ou não. É o uso dela que vai dizer para mim se ela precisa ou não ser adaptada, tá bom? E também, vou falar de novo,
ter ou não permanência de pessoas não classifica a área como uma área de uso restrito. Ah, eu não tenho permanência de pessoas aqui, então eu posso classificar como uma área de uso restrito. Não. Nesse caso do depósito, que a gente sabe que os vendedores vão lá pegar o produto e trazer para a área de venda, a gente já sabe que isso acontece com muita frequência, então eu não posso classificar aquela área como uma área de uso restrito, mesmo não havendo a permanência de pessoas lá, tá bom? Gente, forte abraço. Se tiver alguma dúvida, manda no meu Instagram. Eu, sempre que possível, respondo a todo mundo, tá bom? Bom dia a todos. Amanhã de volta aqui às 7h30. Forte abraço. Sobre acessibilidade nos transportes. Às 9 horas, irei, Giovanna, participar de uma audiência pública sobre acessibilidade nos transportes. Acessibilidade em iminência. A gente já viu acontecendo no Rio de Janeiro uma situação totalmente atípica, né? E que eu particularmente sou totalmente contra, que é a não obrigatoriedade da acessibilidade em um dos transportes públicos, mas não depende de mim a solução para isso, acho que depende de todos nós que devemos contestar essas decisões que ferem as leis e normas técnicas de acessibilidade. Na medida do possível eu sempre faço, espero que vocês também contribuam nesse sentido, porque é extremamente importante trazer essa obrigatoriedade para que elas aconteçam independente do nível, né, hierárquico ou do nível financeiro das edificações de promover acessibilidade ou não, tá bom? Amanhã estamos de volta. Forte abraço.